Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Hoje estou aqui com a Priscila, com o Carlos e excepcionalmente com um convidado muito especial, o Walter, que está substituindo a Vanessa. Ele vai nos ajudar aqui no nosso debate. Nós vamos falar hoje sobre o mercado de sindicatura fora de São Paulo. O Walter é de Santos, ele é síndico 5 estrelas e ele vai contar pra gente um pouco como que é esse trabalho dele, porque a gente nós do programa estamos focados muito em São Paulo, apesar de eu e a Priscila já termos tido um condomínio em Santo André, mas basicamente a gente atua em São Paulo e o Walter vai tentar dar um pouco desse contraponto de outra cidade pra gente, como é que funciona. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos de volta aqui com a presença ilustre do Walter de Santos, síndico 5 estrelas, nosso convidado de honra aí para substituir a Vanessa, que não pôde estar com a gente hoje. E a gente vai falar um pouco sobre o mercado de sindicatura fora de São Paulo. Walter, seja bem-vindo e obrigado pela presença aí. Tu vai deixar o Gustavo e o Mauro com ciúmes, né? Entendeu? É que a gente trata bem aqui, se eles não te tratam bem, eu vou pedir a troca de programa. Eles falam que eu posso substituir bem a Vanessa, porque eu falo muito. O diretor arruma uma peruca ruiva aí. Primeiro agradecer o convite de vocês para mim estar aqui, é sempre um prazer. E eu falo assim, que subir a serra para estar reunido assim, com síndicos daqui, de fora, de outras localidades, e síndicos 5 estrelas, na verdade é sempre um prazer, né? Não é uma dificuldade, na verdade. Vamos falar um pouco do mercado da Baixada. Eu entendo que assim, a diferença talvez, né? Eu não vivo o mercado de São Paulo, eu tenho um condomínio em Santo André, mas assim, o que eu vejo, e inclusive a gente já lá atrás tinha essa visão da população da Baixada, o problema realmente das pessoas, né? Então, o santista se considera muito politizado. Então, desde a época que eu trabalhava em empresa, assim, as pessoas sempre olhavam o pessoal de São Paulo ou de outras regiões com desdém, vamos dizer assim, né? As pessoas, com preconceito. Não sei nem se a palavra correta é essa, mas eles sempre se acharam. Apesar que hoje muitas pessoas migraram, e aí a gente começa a fazer essa diferença, porque muitas pessoas migraram de São Paulo para Santos, né? Então eu tenho alguns condomínios estou fazendo uma implantação agora, por exemplo, que eu diria que 30% do condomínio são de pessoas de fora, e as pessoas de fora conversam com você de maneira diferente. O santista quer sempre dar, não sei como é que é vocês aqui em São Paulo, mas ele quer sempre dar um jeitinho. Tem a programação para carregar o entulho, tem a programação para receber meus móveis. Ele quer sempre dar um jeitinho, mas eu não estou conseguindo lá, não. Só tem data para frente, eu preciso mudar, eu preciso não sei o quê. Então a pessoa está sempre querendo dar um jeitinho. Então talvez essa seja a maior dificuldade, na verdade, o convívio realmente com as pessoas, né, que você tem que ser bem político mesmo, tem que engolir bastante algumas coisas. E assim, com 10 anos no mercado, na realidade você vai aprendendo um pouco. No começo eu batia mais de frente, então, me estressava mais. Hoje eu levo um pouco a mais na... Pegando um pouco esse gancho do que você falou, né? O que isso a gente passa aqui também, né? Mas... talvez não na mesma intensidade. Talvez não na mesma intensidade, mas em contrapartida aqui em São Paulo... parece que é tudo voltado para a prática, né? Então, assim, todo mundo quer as coisas rápido e resolver rápido porque não tem tempo a perder. É o paulista que trabalha, né? É isso. Assim, Santos é uma cidade onde as pessoas moram, né? Não tem muito veraneio. Depende, porque assim, Santos tem muita gente que mora, Praia Grande tem mais, né? Considerando a Baixada, Praia Grande tem mais veranista. Mas hoje, na verdade, as pessoas estão investindo em alguns imóveis
eu diria que, sei lá, vai 15% ou 10% talvez de um condomínio, principalmente próximo à praia, eles estão investindo principalmente em alto padrão. A pessoa investe porque ela tem condições de manter os 2 lugares, então ela passa a semana aqui e tal, e de vez em quando ela vai lá no fim de semana. É a impressão que eu tinha do Guarujá, porque... O Guarujá antigo, migrou. Porque também durante a pandemia houve uma diáspora de São Paulo, né? Então assim... Nossa, tá ficando difícil hoje. O pessoal mudou para interior, para litoral, assim, e home office, né? Muita gente que mantinha 2 casas, né? Mantinha uma casa em São Paulo e mantinha uma casa no litoral, uma casa no interior, eliminou a casa de São Paulo ou alugou, né? E migrou, porque entrou na história do home office. Os apartamentos em São Paulo eram menores e as casas para passar o tempo eram maiores, com mais espaço, e aí criança em casa, essa coisa toda, acabaram mudando. Vamos colocar um pouco o Carlos nessa conversa. O Carlos, que é o homem mais viajado dessa mesa. O Carlos hoje vai ficar quieto. O Carlos é o homem mais viajado. O Carlos é o homem mais viajado dessa mesa, já morou em um monte de lugar. Ai, caramba, lá vem ele, pessoal. Tem mais experiência. Mas não é verdade? Você morou fora. Mas eu tenho uma curiosidade, Walter, levando em consideração que, quando você fala, nós já tivemos um condomínio em Santo André, Santo André é grande São Paulo. Mas é diferente, cara. Não, até pode ser, mas não é. Ele é de Santos, Baixada Santista, né? É uma outra característica. Assim, em relação à parte de concorrência, quando você vai participar de algum processo, né, de escolha de novos síndicos, como é que você encara? Eu sei que você é um dos pouquíssimos síndicos 5 estrelas que atua na Baixada, se não for o único, se eu não me engano. São né? 2. São 2, como é que é, assim, no dia a dia, a parte de concorrência que você encara e também a expectativa que os seus clientes têm com relação à certificação síndico 5 estrelas? Então, na verdade, assim, essa concorrência é muito sadia, né? Tanto que, assim, eu recebo ligações de síndicos, eu vou participar do tal prédio, tu também vai participar, tu tá lá, então a gente conversa um pouco sobre isso. Agora mesmo quando eu vinha para cá, eu estava conversando com uma síndica, porque eu fui fazer uma visita num condomínio e ela chegou também, a moça que me recebeu atrasou, e eu falei, não, pode receber a Priscila também, porque a Priscila não também... Não sou eu. Eu falei, pode receber também, porque inclusive ela é síndica do meu condomínio, onde eu moro, então a gente tem uma relação, né? O Thiago é o outro síndico 5 estrelas na Baixada, nós somos amigos, até ele acabou vindo tirar a certificação por causa dessa nossa amizade, e tem a Ana também em São Vicente, então na verdade na Baixada somos em 3. Então é sadia essa concorrência, não existe essa coisa assim de... que tem aqui, puxar o tapete do outro. Não tem. Na verdade, muito pelo contrário, a gente fica cheio de dedos quando algum morador chama a gente para ir em algum condomínio e a gente sabe, a Priscila é síndica lá, então a gente sempre entra em contato, estão me chamando. Eu renunciei num condomínio que o rapaz que estava lá concorrendo me ligou, o Cristiano falou, Walter, me chamaram para participar e o Thiago falou que você é o síndico lá. Falei, pode dar proposta, pode participar, que eu estou renunciando, eu estou saindo. Então isso é saudável. O grande problema lá na Baixada, eu não sei como é que é aqui, é valorização, né? A valorização do síndico ela é muito baixa, existem alguns aventureiros no mercado cobrando preços irrisórios, né? Pessoa... Isso quase não acontece aqui. Cobrando o salário mínimo para cuidar de um condomínio com 72 unidades, e aí depois não vai no condomínio, e aí isso fica ruim para o mercado. O condomínio do meu irmão, por exemplo, não quer síndico profissional, porque o primeiro que foi lá, na verdade, não aparecia. Já traumatizou. Já traumatizou. É complicado. Então, o que eu vejo esse é o problema. Eu acho que o mundo ideal é esse, né? Em que as pessoas se respeitam. É o mínimo que a gente espera. Aqui não acontece desse jeito, infelizmente, não acontece assim. A gente vê pessoas falando mal de outros síndicos em lives, em reportagens e atacando mesmo, né? A minha opinião é que eu não preciso atacar ninguém para mostrar um bom trabalho que eu faço, então eu acho que vocês dividem a mesma opinião que eu, pelo
que eu conheço, né? Mas a questão da falta de valorização, isso acontece aqui também por conta da grande concorrência, né? Eu acho que aqui a gente tem muito síndico profissional. Com certeza. Muito síndico que está sendo profissional agora. Uma vez eu escutei uma dessa numa concorrência. Eu nunca fui síndica profissional, mas serei síndica profissional a partir de agora. Né? Tipo, ela decidiu que seria síndica profissional. Na Assembleia, sabe? Mas esse ponto que você falou, Walter, da valorização, né? Nós estamos aí no mercado faz 10 anos, né? Mais ou menos o Carlos também, você também, pelo que você falou, né? Um pouco menos. Eu sou mais novo. O Carlos é mais fresco. Essa parte aí você que... Quando a gente entrou no mercado lá em 2013, 2014, o perfil de condomínios que buscava o síndico profissional era diferente. Era geralmente condomínios maiores, que estavam lascados, assim, no sentido de gerenciamento mesmo, estavam muito deteriorados. Então, eles valorizavam muito o nosso trabalho. Então, a gente tinha contratos muito altos no nosso começo. Muito altos mesmo, assim. Que a gente não tem hoje. Que hoje acabou. Não existe mais. Porque você pega um condomínio gigante, o cara vai e manda uma proposta ridícula. E ele não faz ideia do quanto aquele condomínio vai consumir a vida dele, entendeu? E hoje acho que até os condomínios querem uma exclusividade que antes eles não nos pediam, né? A gente já foi síndico de condomínio de 5 torres, 500 unidades, indo 3 vezes por semana, e 3 vezes por semana do tipo, eu não preciso ir, eu tenho uma equipe aí dentro, a equipe pode funcionar. Mas indo as 3 vezes por semana, que hoje os prédios exigem que você vá todos os dias. E não pagam por isso. Então, eu só queria fazer uma ressalva nesse ponto, até porque a gente já tratou desse assunto em outras vezes aqui no programa, quando você fala assim, muitas vezes o cara dá uma proposta de um salário mínimo, usando aí o parâmetro, e ele não tem ideia do trabalho que ele... Muitas das vezes ele tem. Ele só faz isso porque a gente sabe muitas das vezes o que ele deseja. Ele não deseja o dinheiro que ele vai ganhar. O dinheiro não vem do contrato, né? Não vem do contrato, vem de outras fontes e a gente infelizmente sabe que isso é uma realidade no nosso mercado, né? Agora, só se você me permite, Walter, a parte boa de ter convidados novos aqui é que você só fica como é que chama? No back-office. Você deixa ele trabalhar. Ele fica no boi de piranha. Mas você falou, legal, existe aí uma ética profissional entre os síndicos 5 estrelas. Não, entre os síndicos da Baixada. Faltou falar dos 5 estrelas, eu ia até complementar depois. Tá, mas de forma geral, quando não é um síndico 5 estrelas, essa mesma ética permanece? Ou você acha que existe aí uma... Porque a gente fala isso porque a gente encara todo mês ou todo ano a gente encara alguma situação que você fala assim, caramba, para que precisa falar mal do colega profissional para tentar se mostrar que é bom, né? Antes do Walter falar, só fazer um overview aqui, assim, no seguinte sentido. Nós temos um grupo, né, principalmente os mais antigos e alguns novos também, que a gente é meio fechado, né? Então a gente tem esse grupo de ética e de troca e de não sei o que, aqui em São Paulo também, né? Não é que é uma... Mas é bem pequeno. Não é que é uma... Assim, não, é cada um por si de qualquer forma. Assim, a gente tem nossos amigos, um grupo que a gente formou, até pessoas que a gente tem menos contato, mas que a gente tem essa troca também, né? No tipo, olha, eu tô correndo aqui com você... Tudo bem, você quer continuar, o condomínio é seu, você vai continuar, tudo bem se eu participar. Essas histórias a gente tem com algumas pessoas. Só que é muito grande, né? É muita gente. Então não dá pra você ter isso com todo mundo. Não, e aqui também tem muita gente que do tipo... E tem as pessoas que não fazem questão também, né? Eu sou uma das que não faz questão, mas tudo bem, a gente não precisa falar isso. Não, mas, que não faz questão assim, de ter essa troca e de sim, mas de manter essa transparência, vamos dizer. O que se criou aqui também é a pessoa não conseguiu passar na prova, certificação, e denigra a imagem dos síndicos 5 estrelas, entendeu? Poxa, a gente sabe quão difícil foi a prova, né? Com certeza. E aí vem o ser humano, alguns que nem tentaram, que não tiveram nem a coragem, vamos dizer assim, de tentar e que falam mal. Então,
talvez a gente precisasse de mais união, né? Talvez a gente precisasse que as pessoas, que esses próprios síndicos que criticam, são síndicos que têm uma carreira até maior que a nossa, às vezes, né? E que não veem que o mercado pode vir a ser sucateado, como aconteceu com as administradoras, por exemplo. Sim, hoje tem administrador em Santos cobrando valores... R$5. Não, teve uma que a gente pegou em Santo André que cobrava R$350. Eu tenho um administrador lá cobrando 400. É impossível. Eu parto do seguinte... Por menor que seja o condomínio. Eu parto do seguinte princípio. Não existe almoço grátis. Esse é um ditado popular bastante conhecido. Não tem como um profissional ou uma empresa sobreviverem no mercado licitamente, deixar isso bem claro, licitamente, de forma ética profissional, cobrando valores irrisórios. Essa é a minha opinião. Assim, e eu conheço administradoras, a gente trabalha com 8 administradoras diferentes na nossa carteira, tá? E eu sempre deixo claro, olha, eu não tenho preferência por fornecedor, por administradora, por prestador de serviço, nada. Tem que funcionar. Eu quero é que funcione, que tenha um preço justo e uma qualidade boa de serviço. É só isso que eu peço. Preço justo e qualidade. Tem isso, nosso namoro vai ser eterno. Tanto é que eu tenho prestadores de serviço em condomínios, os mais antigos principalmente, que estão com a gente até hoje lá, né? Porque a gente sabe também, tem colegas aí que não trabalham muito licitamente, que ele tem lá meia dúzia de pacotinho. Ele já vem com o pacote fechado. Ah, não, estas empresas são minhas parceiras. Tá bom, a gente é bobinho, a gente vai fingir que acredita. Mas como você, por exemplo, vou, sei lá, usar o exemplo que você deu, R$350 para administrar um condomínio? Jesus Cristo, como? Como? É fácil. A gente sabe como. Não, o pior é que não. O pior é que o que me pareceu, não tinha experiência nenhuma, precisava ter condomínios para crescer a carteira, porque na primeira vez que eu peguei uma pasta de prestação de contas, eu quase tive uma síncope. Pois não existia divisão de conta ordinária. Não tinha divisão de conta contábil. Mas aí você está se referindo a uma empresa que é nova no mercado, chegou agora. Não, então, bom, aí até... assim, é aonde a gente esbarra quando você abre esse tipo de decisão para os moradores. Sim. Porque isso foi aberto aos moradores, quem decidiu foram os moradores. E depois que eles decidiram, eu deixei bem claro, o Rogério lembra, tem 3 meses, se não funcionar, ou eles saem ou a gente sai. E eles saíram. Porque não funcionou. Eu sempre também bato nessa tecla. Na verdade, o que eles vão fazer, a responsabilidade é minha. Sim. Né? Eu falo para tu, Carlos, assim, em relação a esse convívio entre os síndicos, né, que eu falei, o Thiago foi tirar a certificação porque eu era certificado e nós fomos concorrer juntos. Eu era o preço mais caro e ele falou assim, pô, tu cobrou mais caro, eu vou tirar essa certificação. E ele passou de primeira também, achei muito legal. Eu fui num evento que as pessoas reunidas, e isso eu acho interessante, as pessoas às vezes que você fala assim, nem me conhece, nunca nem me viu na vida. Mentira, grande engano. A moça falou assim, ele é síndico 5 estrelas, eu também vou ser. Né? Então, não existe, eu pelo menos no meio que eu vivo, por mais que a gente não tenha relacionamento com todos os síndicos da Baixada, eu não conheço ninguém lá falando mal um do outro. Pode falar assim, eu e o Rogério vamos conversar e falar, pô, o Carlos tá perdendo um prédio, pô, não sei o quê. tá perdendo um prédio, mas também, pô, cobra um salário mínimo, não vai lá no condomínio. Isso pode haver, essa conversa, até para melhorar o que a gente pode fazer para melhorar o mercado. A gente vai concorrer num condomínio, como que nós podemos fazer para botar um preço justo para os 3? E chega lá, na verdade, é empatia. A gente está concorrendo num condomínio que eu falei, eu, a Priscila e o Cristiano, os 3 se conversaram. E a ideia é cobrar o mesmo valor e chegar lá assim, a assembleia, quem tiver empatia por qualquer um dos 3, ela vai escolher e acabou. Não tem essa de que, eu vou cobrar R$500 mais barato. Né? Teve um cara que entrou num condomínio, eu sabia que eu ia sair, ele cobrou mais barato que eu, e foi burro, porque eu ia sair. Ele era o único candidato, ele podia cobrar o que ele quisesse, um prédio de alto padrão. Aí quando eu botei a previsão orçamentária, os caras falaram, não precisa se preocupar, o síndico já está cobrando mais barato. Né?
E mesmo assim, a gente tem um relacionamento com ele, então a gente conversa. Então não existe essa coisa de a gente ficar metendo o pau um no outro. Legal. Em relação à certificação, ela não é tão difundida na Baixada, está começando a criar. Tem um programa na Santa Cecília TV lá, que é o Constru Business. O Barroso, ele é dono de uma construtora, né, da Engie Plus, e ele tem um programa. Eu já fui lá 3 vezes, e toda vez que eu vou, ele fala, ele cita sobre a certificação. Eu fui a última vez com o Thiago, então gravamos como síndico para falar da certificação, inclusive. Então isso passa na TV regional. Então isso acaba aparecendo um pouco. Nessa implantação que eu fui, eu não conhecia ninguém, são 100 apartamentos. Para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia a construtora administradora, éramos em 3 candidatos, e um rapaz só que eu encontrei lá, que foi meu amigo de moleque, fazia tempo que eu não via. O resto eu não conhecia ninguém. Quando uma moça foi se apresentar, ela falou: eu não sou síndica 5 estrelas, mas vou ser. Assim mesmo, entendeu? Ela não chegou e falou mal, ou quis ser a top porque ela, né? Não preciso. Não preciso. Mas eu não preciso ser, né? Não quer dizer nada. Então isso é legal. Nessa parte é tranquilo. Esse ponto que a Priscila falou, que ela deu o exemplo, e a gente conhece, né? Alguns exemplos desses aqui em São Paulo, de gente que tentou 2, 3 vezes fazer a prova, não conseguiu, e aí, por despeito, acha mais fácil, né? Falar mal. Denegrir a certificação. Da mesma forma, a gente também tem exemplos muito legais de colegas que tentaram uma vez, não conseguiram, tentaram seguir e persistiram e conseguiram tirar a certificação. Então, sabe, para mim, acho que não só para mim, para todo mundo, quando você vê a pessoa tentando tirar a certificação, não consegue e começa a denegrir, eu paro de dizer, então por que você tentou, se você acha que a certificação não vale a pena? Várias vezes. Eu acho também o contrário, tipo, você não teve nem coragem de tentar. Você não sabe nem do que se trata. Por que você tá aí falando mal? Gente, tá acabando o nosso tempo. Deixa eu só... Claro, desculpa. Fica à vontade. Ele pode, ele é convidado. Não, só para fazer até em cima disso, eu sempre falo, se eu tô aqui hoje, sentado aqui, é porque eu sou síndico 5 estrelas. Porque eu agradeço o dia que eu vi lá no Síndico Net, na época que o Ricardo fazia a propaganda, Síndico 5 estrelas, falei, o que é isso? Aí entrei lá, cliquei no banner, fui lá fazer a prova. Fui assistir a aula, eu olhava pro Ricardo assim, né? Putz, caramba, o Ricardo. Né? Então, é isso que eu falo assim... Você não ia ter essa visibilidade se você não fosse 5 estrelas. E as pessoas que a gente conhece, eu falei num programa que a gente fez, que na verdade uma das alegrias que o mundo condominial dá pra gente é a gente conhecer pessoas. Condôminos, tal, não sei o quê, e síndicos, né? Do mesmo jeito a gente aqui reunido. Sim, não, é perfeito. Eu acho que isso é muito válido, assim. E uma coisa que você falou, até para já fazer o fechamento, é aquilo que você falou. Você tem o seu programa, o Condomínio Soluções. O pessoal tá na playlist vizinha aqui. Quem não assistiu, assiste lá. Você hoje fala para o Brasil, para o mundo inteiro. A gente fala para o mundo inteiro. A gente vai nos eventos, a pessoa olha e fala, porra, eu te assisto, eu te vejo, Sim. Não sei o que. Aquela história que você falou, você é desconhecido. Não, você não é mais desconhecido. Você hoje em dia é uma referência. Né? Nós somos referências, né? no nosso ramo. Né? E, então eu acho que isso é fundamental. Também eu não ia conseguir isso sem a certificação, a Priscila não ia, o Carlos não ia. A gente vai remando junto para um mercado melhor. Eu acho que essa é a nossa missão. Gente, estamos acabando aqui. A gente quis trazer esse assunto para vocês entenderem um pouco. A gente às vezes fica muito focado no mercado de São Paulo, né? Para vocês entenderem um pouco como é que funciona fora, trazer o Walter, dar um olhar diferente para isso. Espero que vocês tenham gostado. O diretor está me cutucando aqui para avisar que a nossa imagem está em 4K, acho que vocês já perceberam, né? Faz um tempinho já. E procure a gente nas plataformas de áudio também, que a gente está por lá. Um abraço e até semana que vem. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.